a doutrina ou a teologia de William Carey, o fundamento teológico de William Carey, a maneira como ele interpretava as Escrituras Sagradas, elas são essenciais para que o seu trabalho e que o seu encorajamento de alma pudessem ser fortalecidos. Em outras palavras, Carey vai fazer missões mundiais porque ele tem absoluta certeza de que Deus vai salvar pessoas, de que há um povo que precisa ouvir o Evangelho e crer em Jesus. Então esse momento de formação teológica, e isso acontece nesses 10 anos da vida de Carey. Quando Carey vai para a Índia, ele vai um missionário, um pastor inteiramente consciente de sua teologia, do que a Bíblia ensina. Então, estes 10 anos foram também os anos que forjaram essa doutrina de William Carey, a confessionalidade batista, a confissão de fé de 1644, a confissão de 1689. Então, todos esses documentos teológicos que apresentam como os batistas creem, eu estou falando dos batistas ingleses, calvinistas, esses dois documentos, a primeira confissão e a segunda confissão, elas estavam ali diante de William Carey e de seus amigos ingleses, batistas ingleses, e eles estudavam com afinco esse material. Então é importante entender que essa formação teológica ela é vital para impulsionar Carey a fazer missões. Em uma década, William Carey conheceu e aprendeu a tradição batista calvinista dos ingleses. Os amigos de Carey foram também elemento primordial para ajudá-lo nessa caminhada. Ele tinha ao seu lado o John Rayland Jr. O pai foi um tremendo obstáculo para Carey, mas o filho, Rayland Jr., foi um dos homens que mais ajudou William Carey. Inclusive foi o pastor que o batizou. Então havia um relacionamento muito próximo com esses batistas calvinistas. As igrejas que Carey ministrou e que foi membro eram igrejas batistas calvinistas, da tradição calvinista que eu me refiro. Ele tinha como amigo Andrew Fuller, que se tornou mais tarde um dos teólogos mais respeitados entre os batistas calvinistas ingleses ali no século XVIII e XIX. Então esse sapateiro missionário estava rodeado de homens de boa teologia. John Sutcliffe, que foi um outro grande companheiro de Carey nas missões, incentivando, e também no ministério pastoral, indicando Carey ao seu primeiro ministério. Então todos esses homens que tinham uma base teológica firmada nas confissões de fé batistas calvinistas, passaram esse conhecimento, essa ajuda para que Carey não só conhecesse a tradição batista, mas a entendesse, fosse forjado nela. E aqui está William Carey e a sua doutrina. Um autor que escreveu um livro muito importante sobre os batistas, mas que não está ainda traduzido em português. O livro em português, a tradução é Os Batistas São Calvinistas. Esse livro foi escrito por Kenneth Good e ele diz o seguinte acerca de William Carey. Veja. Ele seguiu para a Índia como um batista particular e permaneceu nessa comunhão até sua morte. O Good ele está aqui nos lembrando que William Carey ele era parte de uma tradição teológica calvinista, os batistas particulares. E ele foi para a Índia com todas as suas convicções teológicas batistas particulares. Confissão de 1644, especialmente a Confissão de 1689. E Good diz, ele permaneceu nesta tradição até sua morte. Então aquelas pessoas que tentam hoje desalinhar William Carey dos batistas particulares, elas não somente estão cometendo um equívoco muito grande, elas não somente estão mostrando a sua ignorância quanto aos fatos históricos, como elas também, muitas dessas pessoas, fazem isso por pura maldade. Ou seja, são homens que até sabem essa origem teológica calvinista de Carey, mas porque não concordam com o calvinismo,
tentam desalinhar Carey como se ele não fosse um batista particular. É claro que isso não suporta qualquer tipo de escrutínio histórico. Qualquer pesquisa, da mais rasa que qualquer pessoa possa fazer, desmascara quem diz que Carey não era um batista calvinista. Isso também é importante porque as pessoas que têm levantado argumentos dessa natureza, elas tentam convencer que as missões não começaram com os calvinistas, com os batistas calvinistas. De alguma forma, por serem a maioria delas arminianas, isto é, ligadas à doutrina contrária ao calvinismo, elas tentam emplacar os grandes missionários calvinistas em suas fileiras. É claro que isso não suporta a pesquisa histórica. Não há base, não há argumento. Na verdade, isso é uma grande mentira que vem sendo contada atualmente. Nós estamos vivendo aquele momento da história do mundo, pessoal, em que a verdade está sendo colocada de lado e uma nova verdade vem sendo ensinada. Até mesmo os livros de literatura têm sido modificados por causa do politicamente correto, que dirá um acontecimento histórico, que dirá algo que aconteceu de verdade. As pessoas mudam a linguagem dos livros, as pessoas mudam termos, mudam a história. Isso não é novidade, mas isso tem sido implementado de maneira muito vigorosa por causa das políticas progressistas que têm se fortalecido no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Mas isso, vejam, isso não vem de hoje, vem de longe. Então o Kenneth Good diz que ele morre nessa tradição batista calvinista. Um outro historiador batista chamado Errol Russ, o Errol Russ inclusive tem livros em português publicados pela editora Fiel. Ele é um pesquisador dos batistas e ele também comentou sobre esse calvinismo do William Carey e a sua confessionalidade, baseado ali na tradição batista calvinista. Ele diz o seguinte: o grupo que se associou com Andrew Fuller e incluía Pierce, Rayland e Carey permaneceu na tradição da Confissão de 1689. Então você vai encontrar uma miríade de argumentos, de textos, de historiadores, de cartas de Carey, escritos de Carey, apontando exatamente para essa direção da sua teologia. Veja, estes são os anos iniciais em que Carey está formando a sua base teológica, as suas convicções.